Graça, paz abençoados, irmãos eleitos em Cristo Jesus. Quero agradecer primeiro a Deus por ter me dado mais essa oportunidade de estar aqui levando mais essa mensagem aos nossos amados irmãos que está aí do outro lado, né? Quero agradecer a cada um de vocês que tem comentado, compartilhado as nossas mensagens da Palavra de Deus. Nós sabemos aí que hoje, domingo, né, estão comemorando aí o Domingo de Páscoa. Ovos de chocolate e tantas outras coisas são comemorados. É feito, né, nesse dia de hoje. Inclusive eu vi ainda há pouco uma pessoa de renome aí, né, no mundo religioso, falar que hoje estava comemorando a Domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo, e por aí vai. Mas a Páscoa, na verdade, ela não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. Ela não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. É lógico que a ressurreição de Cristo para nós representa muito, muito. Mas a Páscoa em si não tem nada a ver com o que é celebrado nos dias de hoje. Eu acho interessante que as pessoas falam assim: hoje é o domingo da Santa Ceia, que a gente sabe que não é Santa Ceia, que não é essa ceia que estão celebrando por aí. Mas os requisitos para eles celebrar a chamada Santa Ceia, os requisitos que eles usam, os mesmos, não é os mesmos que era usado há anos atrás. Algumas pessoas estão celebrando a tal da Santa Ceia, que não é a Santa Ceia, é Páscoa. E as pessoas não se tomam conta disso, não se atentam para isso. Hoje hoje é a Santa Ceia. Aí eles vão lá em Mateus 26 e celebra a chamada Santa Ceia, que se você for ler, não é Santa Ceia. Não é Santa Ceia. E eles ainda falam: fazei isso em memória de mim. Aonde está escrito que Jesus disse que era para nós fazermos em memória dele. Nós, nos dias de hoje, fazer algo em memória de Jesus. Onde está escrito? Aonde? Olha, quando a gente vai falar de algo, quando a gente vai trazer um tema para ser conversado, para ser falado aqui, a gente tem que ter base. Acerca da palavra de Deus, nós temos que ter base bíblica para estar fazendo certas coisas. Santa Ceia, aonde se encontra base bíblica para dizer que a Santa Ceia não existe. Existe Páscoa. Existe Páscoa. E Jesus celebrou a Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa. Jesus não estava celebrando a sua ressurreição. Hoje estão celebrando a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Jesus, 2 dias antes da Páscoa, ele já estava comemorando a Páscoa. Então, como eu posso dizer que Jesus estava comemorando a Páscoa e hoje o povo está dizendo que está celebrando também a Santa Ceia? Porque Jesus também celebrou a Santa Ceia. Como eu posso dizer que hoje está celebrando a ressurreição de Cristo
e ao mesmo tempo dizer que estou celebrando a Páscoa. E ao mesmo tempo, Santa Ceia. Olha, não bate, é uma conta que não bate. Para que nós entendamos melhor, eu não vou entrar muito a fundo nessas questões da Páscoa, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas os requisitos da Páscoa, você encontra em Êxodo 12. Leia todo o Êxodo 12, que você vai ver os requisitos da Páscoa. E Jesus estava celebrando a Páscoa e não Santa Ceia. Abra a tua Bíblia aí, em Êxodo 12, verso 1, e prestem bastante atenção. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, abençoado, se você analisar aqui, você já vai entender que há um paralelo com 1 Coríntios 5:6. Prestem bastante atenção para você que está celebrando Páscoa. É lógico, comer um ovo de chocolate aí, né? Comer um chocolate aí é muito bom. Com certeza, quem não gosta de chocolate, né? Olha aqui. Olha, prestem bastante atenção. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por quê? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal, que os judeus, eles comemoraram a Páscoa, a saída do cativeiro do Egito. Eles comemoraram a Páscoa, a saída. E essa saída, no dia que eles comemoraram essa Páscoa, o Senhor avisou para eles pegarem o sangue e passar nos portais. Porque naquela noite, o anjo da morte iria passar por ali, iria ferir os primogênitos, desde Faraó até os animais do campo. E isso sucedeu, e isso aconteceu. Para alguém hoje, e era celebrado dentro das casas, e para alguém estar celebrando hoje a Páscoa, ela tinha que ter todos os requisitos que nós iremos ler mais adiante. Eu acho assim que pessoas que têm conhecimento, dizem ser homens de Deus, estudiosos, tinham que atentar para isso daí. Eu creio com toda certeza que Deus não está satisfeito disso que está acontecendo. Vamos mais. Vamos deixar a própria palavra de Deus ser anunciada aqui através da minha voz. Olha o que está dizendo aqui. Mateus 26, verso 1. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Então, abençoado, Cristo estava sendo crucificado. Ele era a Páscoa, ele estava representando a Páscoa, ou seja, a partir daquilo ali, não precisava mais. Todo aquele simbolismo do antigo pacto terminou, acabou, depois da morte e ressurreição de Cristo. Terminou. Quando eles celebravam, quando os judeus celebravam a Páscoa, eles tinham ele tinha o cordeiro, tinha as ervas amargas, tinha pães sem fermentos, tinha tudo isso, eles tinham, e era comido ali dentro da casa. Aí Jesus veio, morreu como um cordeiro, como diz em Isaías 53, verso 7, está dizendo isso daí. Então Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. É isso que a gente tem que atentar. Mas essa nossa Páscoa era para os judeus, não é nossa para os dias de hoje. Volto a dizer, um ovo de Páscoa, um chocolate, é muito bom. Mas para as pessoas celebrar hoje, e falando que é a ceia do Senhor, para as pessoas celebrar hoje, não, vamos comemorar a Páscoa. A Páscoa era comemorado a saída do povo do Egito, a saída do cativeiro. E tinha todos os requisitos para celebrar. Hoje estão celebrando Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa. E a gente vai ver que mais para frente os requisitos para celebrar a Páscoa, que eles falam que é Santa Ceia. A gente vai ler aqui ainda. Não sou eu que estou inventando, está escrito. Vamos ler agora Êxodo 12, 43. Olha os requisitos, mas leia depois, abençoado, na sua casa, todo o Êxodo 12 e veja os requisitos aí para vocês verem se o que está sendo celebrado hoje é Santa Ceia ou se é Páscoa. Não dá para entender. Olha para a celebração da Páscoa, os requisitos. Prestem bastante atenção. Êxodo 12, 43. Disse assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Nenhum estrangeiro, era só os judeus. Não sou eu que estou inventando isso aqui. 44. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o haver de circuncidado, então comerás dela. Todo servo comprado por dinheiro para comer a Páscoa tinha que ser circuncidado. Depois você pesquisa aí o que significa circuncisão. Verso 45. O estrangeiro, o assalariado, não comerás dela. Nós, hoje, somos um povo só. Gentios, judeus, é um povo só. Mas naquela época, quem não era judeu não poderia participar da Páscoa, os homens sem a circuncisão. É o corte ali do prepúcio ali, que vocês pesquisarem vocês vão entender o que é. Continuando. Vou ler de novo, 45. O estrangeiro, o assalariado, não comerá dela. Numa casa, se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa. Daquela carne não era um pedaço de pão. É lógico que fazia parte da Páscoa as ervas amargas e os pães ázimos. É o pão sem fermento. Numa casa se comerá dela, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos, nem delas quebrareis ossos. Presta atenção, pessoal, que é muito importante. Quando Jesus foi levantado na cruz, ele não teve os seus ossos quebrados, porque era costume naquela época, o quê? Quando eles condenavam um malfeitor, e tinha que ficar ali, para que não ficasse aquela pessoa ali no sábado crucificada, porque era uma punição para
os malfeitores da época, Jesus foi condenado à morte na condição de malfeitor. Só que ele não era, morreu sem pecado. Então, aqueles dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus, eles passaram por ele, viu que ele ainda estava vivo, quebraram-lhe as pernas dele. Para quê? Para que eles morressem e fossem retirados dali ainda antes do sábado. Porque no sábado não podia fazer nada. E assim era o sábado para eles. O sábado era um dia sagrado para eles, para os judeus. Então, quando eles passaram a quebrar as pernas dos dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus, quando chegou em Jesus, que viu que ele já tinha morrido, não quebraram as pernas dele, porque não havia mais necessidade de quebrar-lhes as pernas dele. Então não havia mais necessidade. Por isso que aqui, em Êxodo 12:46, disse: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Por isso que as pernas de Jesus não foram quebradas, porque ele já se encontrava morto. E tudo isso para que se cumprisse o que estava escrito aqui. E presta atenção, abra sua Bíblia aí, em João 19:31. Olha o que está dizendo. Ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado. Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Isso está confirmando o que eu acabei de falar aí. E fossem tirados dali, porque no sábado eles não poderiam fazer nada. Olha a continuação aqui agora, no verso 32. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas aos primeiro e o outro, que com ele fora crucificado, ou seja, que os dois malfeitores. Mas vindo Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Presta atenção. 34. Contudo, os soldados lhe furaram o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Interessante, né, abençoado? Sangue e água. Romanos 6, 20. Romanos lá fala assim que nós já fomos batizados na cruz. Interessante que saiu sangue e água. E as pessoas, infelizmente, estão batizando aí até hoje na água. Mas deixa isso aí uma outra coisa. Vou ler o 33. Mas vindo a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Por quê? O cordeiro que era sacrificado lá em Êxodo, ele não poderia ter os ossos quebrados. Por isso que eu li anteriormente que Cristo é a nossa Páscoa. Estão celebrando aí até hoje, nas chamadas igrejas, dizem que é Santa Ceia, mas não é. Não dá para entender o que é. Por que não dá para entender? Porque a ceia é um jantar após as 18 horas. É um jantar após as 18 horas. E lá se come um pedaço de pão e um copo de vinho, ou de suco. Então, não é nem uma coisa e nem outra. Vamos continuar aqui, verso 34, olha o que está dizendo aqui. 35, né? 34 nós já lemos. E é quem viu isso que dá testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que diz a verdade, para que também vós crereis. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ou seja, aquela Páscoa de Êxodo, que o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, era representando Cristo aqui, que não poderia ter
Cristo sem pecado, sem máculas, sem manchas. E não teve também seus ossos quebrados. O antigo pacto, irmãos, é sombra do novo. As pessoas não estão entendendo o que é isso. Infelizmente, a gente vem aqui para trazer essas mensagens. Algumas pessoas criticam, mas eu estou lendo o que está na Bíblia. Eu estou lendo o que está aqui. Está na minha, também está na sua. Mas por causa das tradições religiosas, as pessoas preferem ir pela tradição. Ou seja, eu prefiro ir pela maioria. E eu não vou pela maioria. Eu vou pelo que está escrito. Vamos continuar aqui. Êxodo 12, 47. Toda a congregação de Israel o fará. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, preste bastante atenção nessa passagem. A Páscoa ao Senhor. Eu vou ler mais para frente que Paulo fala, essa não é a ceia do Senhor. Não é. Vou ler de novo, 48. Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja ele circuncidado todo homem. Seja circuncidado todo homem. Então chegará, celebrará, e será como um natural da terra. Mas nenhum circunciso comerá dela. Nenhum incircunciso comerá dela. E as pessoas que estão celebrando Páscoa e falando que é Santa Ceia, está circuncidado ou não? A palavra de Deus diz lá em Tiago que todos, a lei de Moisés era 613 ordenanças. Se você tropeçasse em um só ponto, você era culpado de toda ela. Quem dá conta de cumprir toda a lei? Ninguém. Só teve um, Cristo. Cumpriu toda a lei. Ele não veio abrogar a lei. Ele veio cumprir e cumpriu toda a lei. Pronto. Não precisa mais de ninguém cumprir. Ela era impossível aperfeiçoar as pessoas. Ela era impossível. Porque houve vários sacrifícios, mas jamais houve perfeição. E Cristo ofereceu uma vez só, um sacrifício só, e aperfeiçoou. Isso é fato. Algumas pessoas pegam um versículo e malham em cima daquilo ali, mas não faz uma ligação de uma coisa com a outra. Estão tomando aí Santa Ceia, mas só falam daquele versículo, daquele capítulo de Mateus 26, ou de 1 Coríntios 11. Pronto. Mas qual a base para nos dias de hoje nós estar tomando aí Santa Ceia ou Páscoa? Então eu estou trazendo aqui para vocês. 49. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Entre vós quem? Os judeus daquela época. E todos os filhos de Israel o fizeram. Todos os filhos de Israel o fizeram. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Será que estão fazendo assim nos dias de hoje? Depois que eu terminar aqui? Ou vocês peguem a Bíblia de vocês e leia Êxodo 12 inteiro. E você vai ver as ordenanças da Páscoa. Tudo como tinha que ser feito. Eu não estou lendo aqui hoje porque é muita coisa. 51 de Êxodo 12. E aconteceu que naquele mesmo dia o que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Está vendo, abençoado? O motivo? Aí a celebração é uma figura para os dias de hoje, que não é mais figura, é real. Agora eu vou ler aqui Mateus 26, vou começar no 17 aqui e vamos indo aqui. Prestem bastante atenção, pessoal. Você que faz parte de uma denominação religiosa, seja sincero com a palavra. Seja sincero com a palavra. Leia o que está escrito. Acompanhe comigo na leitura. Mateus 26, 17. Veja se está escrito Santa Ceia. Santa Ceia. Vê se está escrito. Ou se está escrito Páscoa. Vamos lá.
Mateus 26:17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram na festa dos pães asmos. São pães asmos, é sem fermento, né? Porque nós já lemos ali, um pouco de fermento leveda toda a massa. E a massa está levedada do sistema religioso, está contaminada com o fermento antigo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Não sou eu que estou inventando, é a Páscoa, não é a Santa Ceia. 18. E ele disse: ide à cidade, há um certo homem, e diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e na tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Com os meus discípulos. Interessante, há um certo homem. Que homem misterioso que é esse? E Jesus sentou na mesa com os 12. O dono da casa não sentou com ele. Vamos continuar aqui. Até agora não tem Santa Ceia. Até agora nós vimos aqui que é Páscoa. Então, se você está celebrando Santa Ceia baseado nisso aqui, saiba que é Páscoa. Se você está tomando a chamada Santa Ceia baseado nisso aqui, saiba que em Êxodo 12 fala que é Páscoa. E lá tem as ordenanças. Então, se você quer celebrar a Páscoa, você tem que ir lá em Êxodo 12 e cumprir tudo o que está escrito lá. Porque se você não cumprir tudo aquilo lá, está errado. Mateus 26, 28. Presta atenção. Porque isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Aí alguém vem aí e fala: eu estou em pecado. Eu estou em pecado, você está em pecado, nós temos pecado. Ou você sabe o que é pecado, de acordo com a palavra de Deus? Pecado, de acordo com a palavra de Deus, era transgressão da lei. Cristo é o fim da lei. Então, como que eu posso dizer que estou em pecado? Se Jesus já derramou o sangue e tirou o pecado do mundo. E quando eu nasci, Cristo já havia morrido, já havia feito a remissão de pecado. Como que eu vou dizer ainda hoje que eu estou em pecado? Eu não posso falar isso, isso é um absurdo. Há outras passagens que eles pegam para dizer, para embasar a chamada Santa Ceia, que nós acabamos de ver, que não tem nada a ver com Santa Ceia, é 1 Coríntios 11. Só que eles não perceberam uma coisa. Aqui Paulo está dando uma bronca neles. Presta atenção comigo. Presta atenção comigo. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vos ajuntar não é para melhor, senão para pior. Opa! O juntamento deles aqui em Coríntios aqui não era para melhor, era para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, ajuntar na igreja não era no templo, era juntar como igreja. Há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Há uma dissensão, ou seja, alguém não estava... alguma coisa estava acontecendo ali. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas aqui nós vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo. Presta atenção. 1 Coríntios 11, 19. Até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. De certo que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Que ceia é essa que vocês estão se ajuntando para comer? É Páscoa ou o que é? Porque a Páscoa, em Êxodo 12, fala dos requisitos lá que tem que ser cumprido. Em Mateus 26, 2 dias antes da Páscoa, Jesus está celebrando, porque ele iria morrer. E nós sabemos que ceia é um jantar após as 18 horas. E assim Jesus fez.
21. 1 Coríntios 11, 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Porque comendo, cada um toma antes. Ou seja, as pessoas estavam se alimentando em casa, ia para lá já, né? E assim, um tem fome e outro se embriagam. Ou seja, aqueles que nada têm para comer, vão continuar com fome. Aquelas pessoas que têm, além de comer em casa, ainda estavam comendo ali ainda. Vamos continuar. Ainda se embriagava ainda. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Ou seja, a pessoa comia em casa, aqueles que não tinham nada para comer, ia lá na festa, digamos assim, eu não tenho nada para comer aqui, eu vou lá comer. Pelo menos vão ver o que sobra lá, eu vou lá comer. E assim eles iam e ficavam com vergonha, porque muitas das vezes esses ricão, né, de pose aí, chega, enche a pança, os mais humildezinhos ali, os humildezinhos ali, tem até vergonha de se aparecer na claridade, fica lá nos escuros. Infelizmente é assim. Envergonhais a igreja, os que nada têm. Está envergonhando. 23. Porque o que eu recebi do Senhor, eu que também vos ensinei, ou já havia ensinado. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. Disse: tomai, comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse em memória de mim, quem está dizendo aqui é Paulo. Jesus não disse lá. Eu acredito que isso aqui foi uma invenção na tradução da Bíblia, porque ela não foi escrita em português. Então, alguém traduziu de forma errada. Por que de forma errada? Jesus ia fazer algo em memória dele. O que é algo em memória? É de quem já morre. Jesus está morto. Se você está tomando a Santa Ceia em memória de Jesus, Jesus não é a mesma coisa que você falou, é a mesma coisa que você falar que Jesus morreu e não ressuscitou. Porque a gente só faz algo em memória de quem está morto. Só fazemos algo em memória de quem está morto. Então, se você está tomando Santa Ceia em memória de Jesus, você está falando, Jesus não ressuscitou, está morto, mas ele vive eternamente dentro de mim, dentro de você. Ele vive eternamente. E tendo dado graça, partiu e tomou. Ele partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. Isso era simbólico. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Nós já explicamos. Semelhantemente, também depois de cear, ou seja, depois que ele jantou, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Volto a dizer, esse em memória de mim, eu acredito que nos originais ele não existe. Não existe. Com toda certeza não existe. Porque ele sabe que ele ia morrer e ressuscitar, ele sabia que só faz algo em memória de quem está morto, não de quem está vivo. Não se faz algo em memória de quem vive, a não ser que para você, Cristo esteja morto. Gente, prestem atenção. Prestem atenção. Não faça algo sem saber. Só porque há tradições de anos e anos. Eu estou dentro de uma igreja anos e anos. O meu pastor é homem de Deus, é homem fiel, e é isso, e aquilo. Ele está mandando, eu vou fazer. Olha, abençoado, veja o que está escrito. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é o meu manual de fé e conduta. Eu não vou seguir homens. Eu não quero que alguém me siga de forma assim, olha, não quero. Eu quero que cumpra. Eu quero que as pessoas cumpram o que é para nós nos dias de hoje.
É isso que nós devemos fazer. As pessoas estão comendo o que nem sabem o que é, porque ceia é um jantar após as 18 horas. Quando você pega um pedacinho de pão do seu pastor, seu padre, e fala que isso aqui é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo hoje é a igreja. Vamos continuar. 26, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ah, Ivan, eu te peguei. Até que ele venha. Abençoado. Ele já veio. Ele é espírito. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Eu tenho um vídeo aí no canal que fala acerca da vinda de Cristo no ano 70, nas nuvens. Nas nuvens. Tem um livro de Flávio José que fala que foi terrível. Morreu milhões de judeus no ano 70 depois de Cristo. E as pessoas não acreditam. Olha, abençoado, se você ficar só estudando o que tem aqui dentro, você tem que ter os olhos muito iluminados, a mente de Cristo muito ativada, para você entender um básico. Entendeu? Você tem que ter mesmo. Você tem que pesquisar. Tem algo que não está aqui. A Igreja Católica tirou muita coisa que era para estar aqui. Cadê o livro de Enoque? Cadê? Não tem. E consta ele na Bíblia como um cara muito importante para os dias de hoje. Aí as pessoas falam, não, você está ficando doido. Infelizmente tem pessoas que falam assim, alguns falam, não, isso aí ele falou até que ele venha, quando ele ressuscitou. Não, não é. Não é. Vamos ler aqui. 1 de Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber crucificado de cabeça para baixo. Fosse crucificado de cabeça para baixo. Certa vez Jesus, andando com seus discípulos, disse, conversando com Pedro, ele disse para os seus discípulos com que morte eles haviam de morrer. E ele perguntou, os seus discípulos, um dos discípulos perguntou assim se poderia eles beber do cálice com que Jesus iria beber. Falou, pode sim, mas assentar à minha direita não depende de mim. E o cálice aqui era a morte. Era a morte. Você está fazendo isso aí, abençoado? Você foi chamado para esta Páscoa, para essa ceia que Jesus ceiou após as 18 horas? Se você não foi chamado, você está bebendo. Então, abençoado, portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor, o cálice do Senhor, que era a morte, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui fala, em 28 fala, examinais, pois, o homem a si mesmo, e assim come deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, que hoje nós sabemos que é a igreja. Hoje nós sabemos que o corpo de Cristo é a igreja. Não é um pedaço de pão. Aquilo era simbólico. Aquilo era simbólico. Em Êxodo 12, quando se fala do cordeiro sem mancha, sem mácula, e que não era para quebrar ossos, está apontando para Cristo há 2000 anos atrás. Há 2021 anos atrás, né? Está apontando para ele, porque Jesus morreu e não teve nenhum dos seus ossos quebrados. As pessoas não entendem isso daí. Às vezes as pessoas criticam. Você não faz parte de uma denominação religiosa, você não conhece. Se eu hoje fizesse parte de uma denominação religiosa e pregasse mentira, pregasse diabo, pregasse Satanás, pregasse inferno,
pregasse dízimo e começasse a gritar e falar alto, eu seria idolatrado. Olha que eu seria, né? Eu que durante muitos anos eu vivi cantando, tenho uma voz até razoavelmente boa. Olha, eu ia arrebentar. Mas jamais, jamais farei isso nas condições que são feitas no dia de hoje. Eu poderia, neste momento, estar falando para dezenas, centenas e milhares de pessoas em um determinado local. Sim, mas sem fermento. Mas sem fermento. Uma nova massa. Sem fermento. Olha, abençoado, examine-se, pois, a si mesmo, antes de fazer qualquer coisa que mandem você fazer. Examine-se, pois, a palavra de Deus que está na Bíblia e depois faça o que manda fazer. Não seja escravo do sistema religioso. Não seja. Se você está tomando a chamada Santa Ceia, busque um embasamento da Santa Ceia. Busque o embasamento da Santa Ceia. Aonde está escrito aqui que os antigos, nossos pais antigos, tomaram Santa Ceia? Aonde fala aqui que Moisés tomou Santa Ceia? Onde fala isso aí? Onde fala que Isaac, Jacó, Davi tomou Santa Ceia? Onde fala que Jó tomou Santa Ceia? Aonde fala? Aonde fala que Jesus tomou Santa Ceia? Aonde fala que Paulo tomou Santa Ceia? Não tem. Tem que eles tomaram Páscoa, comeram Páscoa. E Êxodo 12, 43 tem as ordenanças da Páscoa. Se você está tomando o que fala que é a Santa Ceia, lê Mateus 26, lê tudo. Vai falar que é Páscoa. De repente você vai ver aqui uma descrição, essas letras mais pretinhas aqui, em negrito. Isso não é Bíblia. É uma descrição, muitas das vezes, te leva ao entendimento errado. Igual você pode ver aí, em Mateus 26. Se você for ler, vai falar ceia do Senhor. Mas se você ler o conteúdo, fala que é Páscoa. Será que você não percebeu isso ainda, abençoado? Será que isso não abriu o seu entendimento? Ah, mas eu estou aqui na igreja há tantos anos, como é que eu faço agora? Eu não vou mandar você sair. É você que tem que ver com seus olhos e crer. A fé não é de todos. É você que tem que ver que não está escrito Santa Ceia. É Páscoa. Agora, se você está dizendo que é Páscoa, aonde você busca então o embasamento para falar que é Páscoa? Êxodo 12, 43. Vê direitinho lá. E fala para quem que é. Ok? Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma vez me dar essa oportunidade de trazer mais esse estudo aqui para vocês. Eu peço que vocês examinem a palavra de Deus, que não siga homem, siga o que está escrito na palavra. Que vocês tenham a palavra de Deus que está na Bíblia como um manual de fé e conduta. Que tenha. Que não importa quanto tempo você faz parte de uma denominação religiosa, que não importa qual é o seu cargo dentro dessa denominação religiosa, que não importa, mas que cumpra o que importa, que é o que está escrito. Você não está tomando Santa Ceia. Se você tiver com prato, comidas, e for após as 18 horas que você estiver com prato de comida, comendo, você está ceando, mas ainda não é Santa Ceia. Porque Santa Ceia não existe. Existe Páscoa. Santa Ceia existe para enganar as pessoas. Se você achar que essa mensagem é edificante para você e para mais algumas pessoas, eu peço que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento aí. Ok? Vai lá, se inscreva no meu canal no YouTube, Reconciliados em
Cristo, reconciliados em Cristo. Graça e paz a todos os irmãos abençoados, graça e paz.